Olá, amigo, olá, amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. 10º ano no ar, aqui na TV Cidade, Canal 8 de Nova Friburgo, sempre trazendo temas de interesse da nossa comunidade. Janeiro de 2026 é o período em que se reflete a respeito dos 15 anos da tragédia climática que ocorreu em Nova Friburgo, entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011. À época, muita desinformação, além de toda dor, todo sofrimento, e houve um profissional que fez um trabalho extremamente importante e que sempre que esse tema vem à tona, eu trago essa referência que acabou contribuindo para elucidar um dos pontos mais críticos à época, que era a possibilidade de terem havido muito mais óbitos do que efetivamente foram registrados. Para falar a respeito desse tema, trago aqui, agradeço inclusive a disponibilidade dele, o jornalista Márcio Madeira, ele que atuava junto ao jornal A Voz da Serra e que liderou um trabalho de pesquisa extremamente importante e que consolidou informações que permitiram desmistificar diversas informações e desinformações, principalmente, que circulavam na cidade e na região. Márcio, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade e pedir inicialmente para você fazer uma autoapresentação, uma breve autoapresentação, embora você seja uma pessoa já conhecida, eu sempre aproveito para que os nossos convidados possam também se tornar mais conhecidos por mais pessoas. E a partir daí, então, a gente entrar nessa temática que eu tenho certeza que marcou muito a sua trajetória profissional de forma bastante positiva pela qualidade do trabalho realizado. Seja muito bem-vindo ao Visão em Ação. Obrigado, Marcelo. Tantas vezes te entrevistei, agora você está devolvendo, está me entrevistando aqui. Eu não é Márcio Madeira, sou friburguense de nascimento e de escolha, porque saí daqui para fazer engenharia mecânica, depois jornalismo na UERJ, depois na UF, né? E optei por voltar para a cidade. Sempre sonhei em criar filho aqui, enfim, estar perto da família, perto de onde eu cresci, sou feliz, né? E eu estava aqui, naturalmente, na época da tragédia climática, em 2011. Ainda não trabalhava no jornal na época, mas parei tudo para ficar como voluntário. Acabou sendo um período que me mexeu muito comigo, porque eu fiquei um mês como voluntário, como te falei, então isso, eu vi num quadro depressivo desde 2004, já bem acentuado por questões pessoais. E aí, nessa experiência de ficar como voluntário durante um mês inteiro, eu não chorei. Eu vi muita coisa dura, mas eu não chorei. E aí, depois de uns 20 dias, eu escrevi um e-mail para algumas pessoas, mandei para, sei lá, 10, 12 contatos, e aquilo viralizou de uma forma muito surpreendente. Meu irmão em Curitiba recebeu esse e-mail de 2 amigos que não sabiam que ele era meu irmão. Rodou o Brasil. Até algumas pessoas assumiram a autoria do texto, quando eu vi estava saindo no jornal, e aí por causa disso me chamaram para escrever o discurso que foi lido no mês da tragédia, né, quando todo mundo abraçou a Praça da Merval. Então aquilo tudo, e os animais que a gente resgatou, tudo isso me tirou desse quadro depressivo. E aí depois, 5 anos depois, quando foi fazer, agora 10 anos atrás, em janeiro de 2026, ia completar 5 anos da tragédia, e um pouco antes disso, lá para outubro... De 2016, né? A gente está falando... A matéria foi publicada em 2016, e no final de 2015, sim, eu comecei a sentir... Fiquei muito desconfortável com aquelas teorias conspiratórias de que o número de mortes era muito maior, que estava sendo escondido, e que se passasse de 1000 ia ter uma intervenção humanitária internacional, a ONU ia se meter aqui, tinha que esconder... Aquelas coisas todas, sim, que proliferam, porque foi uma tragédia... Nem se chamava de fake news à época, mas já era bastante desinformação circulando, né? Foi uma tragédia humanitária e foi uma tragédia de informações também, uma tragédia de comunicação, porque teve muito problema. A gente estava muito propenso a acreditar em qualquer coisa. Todo mundo que era vivo à época, mas com alguma idade, vai lembrar da questão do rompimento da represa, que, enfim, bombeiros desesperados, repórteres, pessoas falando... Pessoas subindo os morros, correndo. Falando para tocar o interfone lá em casa, dizendo que a água ia chegar até o 2º andar. Imagens subconscientes, como de filmes como, sei lá, Impacto Profundo, que você vê aquela onda do meteoro atingindo Manhattan. As pessoas tinham essas coisas na cabeça e acharam que estava acontecendo, estava todo mundo propenso a acreditar em tudo. Até porque a tragédia foi de proporções épicas, né? Foi. A gente estava propenso, porque estava todo mundo sofrendo, né? E não foram só as pessoas que foram embora, os documentos foram também, fotos, registros, memórias foram levadas, né, pela enxurrada. E eu estava te dizendo, muita gente pode perguntar, mas como é que pode dar diferença no número de mortes? Como é que alguém pode morrer e não ser registrado? Porque é uma coisa muito séria, tem procedimentos para isso. Mas você imagina, para quem não estava aqui ou não viveu, foram 918, é o número oficial, mas esse número, claro que não é totalmente preciso. Na região inteira. Na região serrana toda. Friburgo gira em torno de entre 442 e 455,
os números oficiais. E muitas famílias na região, atingiu muito a região rural. E na região rural, Marcelo, você sabe bem disso, muitas vezes a única pessoa verdadeiramente alfabetizada na família era a criança. E a tragédia foi muito cruel com mulheres e crianças e idosos. Tem muita família que só sobrou um homem, muita família que só sobrou a pessoa mais forte ali. Então, a gente tem aqui uma colonização diversa, né, de várias culturas, vários países. Então tem muitos sobrenomes que são estrangeiros. Às vezes o marido não conhece bem o sobrenome da esposa, e vice-versa. E você vê na lista lá várias pessoas com sobrenomes escritos de várias maneiras diferentes. Tudo isso foi contribuindo para gerar confusão. Então eu senti que eu devia responder isso, e eu tenho que agradecer aqui a Adriana Ventura, lá da Voz da Serra, que me permitiu, e o Gabriel também estava aqui na época, me deram 20 dias para ir a campo, né? E foi assim, o trabalho da minha vida que eu senti que eu pude aplicar, porque hoje em dia todo mundo se sente jornalista, você tem uma rede social, enfim, tem qualquer canal para falar. Mas nem todos têm responsabilidade, né? Pois é, eu antes de fazer a faculdade eu também achava que era fácil, assim, sabe? Mas envolve muita coisa. Comunicação envolve muita responsabilidade, tem muita consequência. Você sabe bem disso. Você sabe bem disso. Você já foi vítima de muitas desinformações também. Você sabe bem disso. Então, tem que ter muita responsabilidade com isso. E não eram informações que você vai perguntar no chat GPT hoje em dia, ou que você vai na internet. Eram informações que você tinha que ir a campo para confrontar. Então, se eu estiver falando demais, você me corta. Mas eu tive que elaborar. Quando eu tive autorização para fazer a matéria, eu tenho que dar o crédito aqui a Henrique Pinheiro. Henrique Pinheiro é um patrimônio do jornalismo friburguense, é uma pessoa que trabalha nos bastidores, pouca gente conhece. Ele atualmente faz as fotos, a Voz da Serra e monta o jornal, mas tem mais de 30 anos de experiência e mesmo sem ter a formação acadêmica, é uma pessoa muito inteligente, que entende muito, muito crítico, e ele sempre muito parceiro. A gente fez essa matéria junto, assim, eu escrevi o texto, mas ele estava comigo lá o tempo todo, nas entrevistas e tudo mais. Então eu tive que pensar no método, porque seria impossível uma equipe de 2 pessoas, em 20 dias, circular toda a região afetada e ver caso a caso. Não seria possível isso. Mas eu já tinha trabalhado no IBGE por 2 vezes, você me interrompe quando precisar, tá, Marcelo? E eu estava familiarizado com trabalhar com amostragem. E eu falei, bom, eu posso alcançar, sei lá, 50 vítimas, procurar os casos mais complexos, que teoricamente têm mais chances de não terem sido registrados. E foi o que eu fiz. Eu fiquei circulando ali na região Florândia, Prainha, Barracão dos Mendes, Vieira. Vieira já é Teresópolis, mas ainda é muito próximo de Friburgo, né? Então, eu circulei naquela região. E aí cheguei a 20 casos que eu falei, bom, esses casos aqui são complexos. Esses casos aqui têm bastante chance de não ter sido registrado. E aí vem a segunda parte. Primeiro, eu estudei também a questão de intervenção humanitária, só para poder explicar que aquilo não tinha fundamento. Pode ter tido alguma influência, porque a desinformação gera influência, mesmo que ela não seja concreta, né? Sim. Mas se gerou influência foi porque alguém acreditou naquilo, porque não tinha fundamento nenhum, né? E aí eu peguei essa lista de 20, que eram 7 de Friburgo e 13 de Teresópolis, e comecei a confrontar com o PLID, né, que é o Programa de Localização de Desaparecidos, de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público Estadual. E também tinha a lista, eu usei todas as listas disponíveis, inclusive do monumento, ali na Praça do Suspiro. E dessas 7 de Friburgo, 4 não constavam na lista do PLID pública e uma 5ª não estava no monumento ali. O que é uma pena, porque é uma monumento às vítimas, né, e tem muita gente que foi embora e não está ali representada. E aí eu falei, bom, tem coisa aqui, né? E na de Teresópolis, eu precisei da ajuda do Diário de Teresópolis para conseguir uma lista de lá. Foram muito solícitos também. E das 13 de lá, 7 não constavam na lista. Aí eu falei, bom, eu confirmei algumas coisas. Eu confirmei que, como vários constavam, eu falei, eu estou no caminho certo, a lista tem fundamento, a lista é real, não tem nome inventado ali, mas muita gente não estava. E eu falei, bom, acho que descobri alguma coisa. Descobri aqui que, de repente, tem uma discrepância grande. Mas aí eu fui ao Ministério Público, aqui em Friburgo, falar com o promotor Edonara Júnior. E ele comandou, né, um trabalho pessoalmente, se envolveu muito ali. E ele tem uma lista atualizada, tem com certeza uma lista atualizada, e na lista dele, desses 7 que eu encontrei em Friburgo, 6 estavam lá. Então, assim, ele tinha... qual foi o caso que eu descobri que não estava na lista? Foi de uma senhora
Eu conversei com o marido dela, o filho dela faleceu também, e ela foi retirada com vida, transportada para o Hospital de Bom Sucesso no Rio de Janeiro e veio a falecer lá. Então, quer dizer, ela foi uma vítima da tragédia, o óbito dela está registrado, está tudo registrado, só que não foi atrelada a tragédia por ter falecido fora de Friburgo. É plausível que outros casos assim tenham acontecido? Com certeza, mas assim, é residual. Não é uma situação que foi programada, planejada, que quiseram mascarar. Como eu te falei, eu trabalhei com cerca de 50 vítimas, que dá mais de 1/10. Então é razoável você imaginar que isso possa ter acontecido em 3 casos, 4 casos, porque os cartórios foram instruídos a transmitir os dados para cá, mas nem sempre aconteceu. A gente vai retomar no segundo bloco essa reflexão em relação a essa questão residual, né? Porque segundo as desinformações que circularam à época, como você mesmo falou, muitas pessoas não teriam sido registradas, pessoas que vieram a óbito, mas não havia ocorrido o registro. Então a gente retorna daqui a pouquinho no segundo bloco do programa Visão em Ação, recebendo hoje o jornalista Márcio Madeira, que fez um levantamento em 2015 a respeito... 2015-2016? Foi. 2015-2016, a respeito dos números relativos à tragédia climática, em especial de óbitos aqui em Nova Friburgo e região. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524.
Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo o jornalista Márcio Madeira, falando a respeito de uma reportagem de sua autoria, com a participação do Henrique Pinheiro, junto ao jornal A Voz da Serra, a respeito dos números oficiais da tragédia climática ocorrida em 2011 em Nova Friburgo e região, como sendo números inverídicos. O quantitativo de óbitos estaria aquém do número real. Márcio liderou então esse trabalho, a gente fala a respeito dele. Márcio, você tocou num ponto, né? Você chegou a falar dos 7, aí uma pessoa, enfim. E aí você acredita que com isso você tenha consolidado realmente o entendimento de que os números oficiais de óbitos da tragédia climática em Nova Friburgo, se não forem 100%, estão muito próximos a isso, nos números oficiais. É bem possível, Marcelo, que eu tenha encontrado um único caso, porque o que acontece? Eu tratei, eu não parei, teve uma terceira etapa, né? Depois de identificar esse caso, de confrontar a promotoria e ver que o Edel tinha a lista completa lá das pessoas, e ele inclusive tinha conhecimento desse caso, eu consegui autorização para publicar a lista completa, com tudo, a lista completa das vítimas, que era atualizada do Ministério Público. Eu pedi ao Edel, ele me passou essa lista, a mais atualizada. Tinha a lista dos desaparecidos e eu provoquei a população e eu publiquei essa lista mais de uma vez. Aniversário da tragédia eu fui publicando em anos repetidos para que qualquer pessoa, se soubesse de alguém que estivesse faltando, entrasse em contato ou com o jornal ou diretamente com o Ministério Público. E nunca houve uma pessoa que entrasse em contato para falar de qualquer nome que não tivesse ali. Então eu fiquei muito seguro. Porque qual é a questão, Marcelo? Assim, pode haver mais algum caso como esse que eu identifiquei? Como eu falei, é possível que haja um caso ou outro residual. Mas eu não tinha como ter esse tipo de pretensão na matéria, de esgotar os casos. Não era o caso. O que eu pretendia era ver se houve maquiagem dos números. E isso não houve. Eu posso te dar com certeza que não houve. O caso de Friburgo é um caso diferente de Teresópolis. Teresópolis, eu tive contato com muita gente em Vieira, inclusive com um advogado, eu não vou lembrar o sobrenome dele, o nome dele era Renato. E um desses heróis que foram revelados ali, ele fez consultoria jurídica gratuita para as vítimas, conseguiu casa para muita gente, e ele estava me explicando de situações que ele se deparou. Por exemplo, tinham 10 corpos sem identificação que ninguém estava reclamando, ninguém estava... E aí ele falou que começou a chamar a atenção de várias pessoas. Então, houve caso, por exemplo, de pessoa que estava viva, lá na Bahia, e cheia de antecedentes criminais, e quis colocar o próprio nome entre as vítimas da tragédia para poder começar uma vida nova. Teve caso de assassinato, alguns dias depois da tragédia, que os responsáveis tentaram colocar o nome da vítima entre as vítimas da tragédia para poder se livrar da possível acusação. Então teve tudo isso. E teve casos de meieiros, por exemplo, família de meieiros que vieram de outras cidades, que não tinham ninguém conhecido ali na região, e aí morre a família inteira. Como é que você faz uma situação dessa? Isso estou falando de Teresópolis. O trabalho... Pelo que eu pude apurar, o trabalho do Ministério Público em Teresópolis não foi equivalente ao de Friburgo. Então, se você me perguntar, eu diria que existiu, eu não posso ir além disso, mas existe a chance de Teresópolis ter tido uma discrepância sensível nos números, nos registros. Agora, Friburgo, que foi o principal foco aqui, até pelo veículo que eu trabalhava, né, na Voz da Serra, e eu me sentia mais responsável por aqui, enfim, eu posso assegurar, pelo trabalho feito pelo Edel e a equipe dele, que o número de óbitos em Friburgo é muito próximo da realidade. Poderia haver outros casos, como eu te falei, mas eu publiquei a lista várias vezes e ninguém nunca entrou em contato. Então, eu estou muito tranquilo para te dizer, e foi um alívio como friburguense, foi um grande alívio para mim isso, porque quando eu estava no meio da apuração e eu vi que tinha discrepância com os números, com os dados do PLID, eu falei, nossa, estou dando uma discrepância de 57% aqui, quer dizer, o número pode ser o dobro. Felizmente não foi o caso. Quando eu confrontei com os dados do Ministério Público, batia e tinha esse caso, que ele também tinha conhecimento, não estava lá associado, mas não foi uma pessoa que deixou de ser registrado o óbito, não foi nada disso. Não foi atrelado à tragédia, mas todo o procedimento legal estava feito. E assim, tem casos também, para te encerrar e deixar você fazer as perguntas, né? Tem casos de pessoas que sobrou só alguém, só uma pessoa na família, e as vítimas não iam deixar pensão, não iam deixar nada disso. Então é delicado tocar nesse assunto, porque cada um sabe da dor de si. Mas imagina o que você perder, Marcelo. Um filho pequeno, uma esposa, perder todo mundo, ficar sozinho no mundo. Às vezes você não tem cabeça para esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso foi complexo. Mas o próprio Edel falou, olha, se estiver faltando alguém, as pessoas ficam falando que está faltando um monte de gente,
é porque a pessoa veio me procurar e também explique por que tantos anos depois ninguém veio resolver essa situação. Porque também a pessoa, todo mundo fica dizendo, tá faltando um monte de gente, mas tem que explicar por que então a família não... Tinha até um cálculo, não sei se você lembra a época, a pessoa falava em relação à quantidade de pontos de iluminação, de ligações elétricas, fazia uns cálculos, né, para dizer que tinha mais do que o dobro do que efetivamente foi informado. Foi um período que talvez ali, não somente aqui em Friburgo, né, mas o início dos anos 2010 foram anos em que se proliferaram, na verdade, essas teorias conspiratórias. Né? Tanto que, em 2016, se eu não me engano, Oxford estabelece a palavra pós-verdade como a palavra do ano. E aí a gente que gosta de fazer com que determinados termos se estrangeirizem, a gente adota essa terminologia das fake news e isso explode de uma forma muito profunda, né? E muito espraiada. Agora, você acredita que essas distorções... Você falou Friburgo, então o trabalho, o dever de casa foi muito bem feito. Aliás, um trabalho de coordenação espetacular num período crítico, né? Porque você conseguiu ter controle dessas informações todas somente através de pessoas realmente que se comprometeram em oferecer o melhor trabalho. Mas no caso de Teresópolis isso não aconteceu da mesma forma. Você acha que isso pode ter sido uma falha técnica, a perda do timing no acompanhamento? Você consegue fazer alguma ilação, alguma reflexão a respeito? São muitos desafios. São muitos desafios para você conseguir fazer o que foi feito em Friburgo aqui, por mais que seja uma obrigação, por mais que o Ministério Público tem as funções dele, a imprensa tem as funções dela. Como eu falei, foram muitos desafios ali. Teresópolis, o bairro Calem, por exemplo, foi arrasado, foi uma coisa horrorosa. Então, quando você perde uma família inteira, dificulta muito, porque você às vezes não tem, se não é alguém da região, se não é alguém que morava ali há muito tempo, que os vizinhos conhecem, às vezes é um bairro inteiro. E tem gente que às vezes acabou de chegar na cidade, está ali passando um período, fazendo um trabalho sazonal. Então, são complexidades locais, né? E Teresópolis, realmente, eu tive eu não pude aprofundar tanto quanto aprofundei em Friburgo, mas o que eu vi lá, confrontando com a lista que eu tive acesso, e foi a única que eu tive acesso, porque não consegui pela internet outra, eu tive que pedir ao jornal essa lista, não estava tão disponibilizado quanto estava em Friburgo, ainda que em Friburgo tivesse desatualizado. Eu vi em Teresópolis um cenário muito perturbador, sabe? Perturbador mesmo, de pessoas que você... eu fiquei realmente com a impressão de que algumas pessoas não foram contabilizadas, possivelmente pessoas que são de outros lugares, de outras regiões do Brasil, e que simplesmente sumiram. E talvez os familiares do local de origem nem saibam que foi em razão da tragédia climática. Foi perturbador. Não quer dizer que a discrepância seja assim também tão grande ou que tenha havido má vontade, não tô dizendo isso. Mas eram muitos desafios, como eu te falei, muitos desafios de uma família inteira ir embora, de não ter mais documento, não ter mais foto, os vizinhos não conhecerem, ou o bairro inteiro ter ido embora, que teve regiões ali que realmente a localidade inteira foi. Então, oficialmente, Friburgo foi a cidade mais afetada, que pagou o maior preço em vidas, né? E Teresópolis próximo. Mas eu não sei te dizer se na prática foi exatamente assim. Talvez Teresópolis tenha tido mais perdas, ou esteja mais próximo de Friburgo do que os números sugerem. Foi o que eu vi através de Vieira, que eu tomei Vieira como... Foi o ponto que eu estudei em Teresópolis, não fui no Calem, não fui em outras regiões, né? Mas pelo que eu vi em Vieira, eu tenho essa sensação de que Teresópolis, a discrepância é muito maior do que aqui. Aqui eu descobri um caso concreto. E como eu falei, publiquei a lista inteira. Então, em vários anos, né? Como ninguém reclamou, ninguém, eu toquei no assunto muitas vezes, eu sinto que a gente está realmente muito perto da realidade de Friburgo. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o jornalista Márcio Madeira, que atuou no jornal Voz da Serra há vários anos e em 2015, 2016 realizou um trabalho de pesquisa para poder elucidar os números relativos aos óbitos da tragédia climática. Havia muita desinformação à época, dizendo que os números poderiam ter sido muito maiores, e ele, a partir de um trabalho investigativo, junto aos diversos órgãos, em especial ao Ministério Público, alcançou esse quantitativo aproximado que desmistifica, como falei anteriormente, essas desinformações que circulavam à época. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação.
Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando com Visão em Ação, terceiro e último bloco de um bate-papo muito especial, muito instigante com o jornalista Márcio Madeira, que atuou durante vários anos no jornal Voz da Serra. Ele liderou uma matéria que desmistificou a discrepância que era falada à época em relação aos números de óbitos da tragédia climática na região, especificamente aqui em Nova Friburgo, a tragédia que ocorreu entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011. Márcio, a gente vive uma época de muita facilidade de acesso a meios, tecnologias, que fazem com que praticamente todos, com um celular na mão, possam se tornar um produtor de conteúdo, um repórter, enfim. Qual a importância do jornalismo profissional, que diferencia em relação a essa grande quantidade, que também tem um papel importante, não entro nesse mérito, mas que muitas vezes não tem aquele comprometimento com os princípios, com os valores, com as técnicas, com as ferramentas que compõem determinada profissão, no caso especificamente o jornalismo? É fundamental. Aliás, não só nesses tipos de momentos, mas até porque a gente está vivendo, Marcelo, a polarização política que a gente vive atualmente não é uma polarização política baseada em fatos, né? É baseada em interesses, né? Então, essa disseminação de ódio, de medos, é muito conveniente isso. Você domina pessoas, você gera um voto automático. Eu não vou aprofundar isso, mas existe a comunicação demanda responsabilidade. Então, em Friburgo, eu estou falando aqui, mas, por exemplo, a Gabriela Bino Espósito, jornalista, radialista, escreveu um livro muito interessante sobre o papel do rádio na tragédia climática. O jornalismo sério, ele é fundamental.
você só pegar alguma coisa de internet ou pedir para a inteligência artificial escrever um texto, vai reproduzindo erros e vai superficializando cada vez mais. E essa matéria foi a que mais me deu satisfação, porque eu fui a campo, eu bolei uma metodologia possível e eu alcancei a resposta que eu precisava. Que eu não tinha como ver todos os casos, por mais que eu tenha me esforçado por isso, mas eu consegui chegar à resposta de que não houve maquiagem. E essa era o objetivo alcançável. E o jornalismo sério, muitas vezes, representa também você chegar a uma informação e muitas vezes você não publicar aquela informação. Porque você tem que ter um compromisso social também. E às vezes você respeitar o luto de algumas pessoas, você respeitar a dor. Casos, por exemplo, que pessoas às vezes tiram a própria vida, a rede social expõe as vísceras daquilo ali. E a orientação é que não se faça isso. Você tem que ter um cuidado para não despertar um gatilho, né? E respeitar também a própria família. Estou dando um exemplo aqui, mas são muitos, né, de situações que muitas vezes envolvem você não publicar. Eu cobri política há muito tempo aqui, a gente trabalhou nesse período, eu como jornalista, você, né, como político. E muitas vezes você tem uma informação, mas se você publicar aquilo, o estrago vai ser maior. E às vezes você consegue, tendo a informação, negociar que a coisa se resolva sem precisar ser publicado. Isso não significa que você não tem compromisso com o leitor, mas é um compromisso social maior. Você conseguiu a solução do problema, você conseguiu que a coisa fosse resolvida. E isso é o tipo de coisa que quem é sensacionalista, quem busca só cliques e tudo mais, é um tipo de escrúpulo que não vai ter. E muitas vezes nem conhece, nem sabe que tem que ter. Muita gente hoje em dia se auto-intitula. Então eu não estou querendo criticar nem generalizar, não poderia fazer isso jamais. Pessoas que são responsáveis por natureza, que têm consciência, que são motivados pelas questões nobres e corretas, enfim, mas o papel do jornalismo é muito importante para a sociedade sadia. E nesse caso, as ferramentas jornalísticas, o conhecimento da profissão ajudaria muito, e você veja, o trabalho do Ministério Público e o trabalho do jornalismo, no fim, se encontraram, né? Se encontraram com uma divergência lá mínima, mas se encontraram, mostrando que, na verdade, foram um confirmou o outro, né? Eu pude atestar a seriedade do trabalho dele, validou, ele pode testar, um validou o outro. Então foram duas vias distintas, mas se encontraram, dando a certeza de que aquilo refletia a realidade. Então é muito importante. A gente hoje em dia não exige mais diploma, está cada vez reduzindo mais as exigências, é uma profissão que está sendo quase que liquidada, mas eu te digo, muito do que a gente está vendo de problema no Brasil atual tem relação, e no mundo, tem relação com essa noção. É doloroso, tá? Você ter uma profissão que você sente que está sendo rejeitada pela sociedade, e foi isso que me fez me afastar de muita coisa, perceber que a sociedade não reconhece às vezes a necessidade do que eu estudei para fazer e do que eu tentei fazer com muita responsabilidade. Então, e às vezes não tem nem conhecimento, né? Não tem nem a profundidade para poder fazer uma diferenciação entre uma informação que sai num veículo como, por exemplo, a Voz da Serra, e um blog que talvez não tenha nenhum tipo de compromisso com a veracidade dos fatos. Né? Mas é um papel, sem dúvida, muito importante. E se alimenta da era da lacração, do estardalhaço, né? Eu penso que às vezes só para ser jornalista é você falar alto e atacar todo mundo, e não é assim. E considerando que a tragédia climática, né, que ocorreu em Nova Friburgo e região, em janeiro de 2011, foi uma das maiores da história do planeta, não somente do país, enfim, da nossa região, do nosso estado, e tudo aquilo que aconteceu a partir dali, que lições essa experiência deixa para o futuro em termos de organização de informações, de construção de soluções, comunicação em situações de desastre, assim, na sua reflexão? Muita coisa, né? Assim, são vários legados pessoais, né? Que acho que todo mundo que sobreviveu passou a dar um valor diferente, a própria noção do que significa estar vivo, né? E quem foi afetado pela tragédia, direto ou indiretamente, sabe o quanto dói a desinformação, né? O quanto ela pode ferir e machucar também. Todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer que seja lembrado de alguém que a gente ama. Acho que o rádio amador também foi muito importante. Todo mundo que ajudou e que passou por aquilo, acho que foi alterado. E foi um case nacional. A gente viu agora nos 15 anos jornais de circulação nacional relembrando o caso. Então foi um case nacional. A gente teve problemas aqui, como eu falei, da questão da represa.
Houve uma situação que você também testemunhou do prédio, que todo mundo achou que estava caindo. Ali na praça. Até a própria Catedral São João Batista, teve um momento que foi interrompido um descarregamento lá de doações, porque acharam que a praça, que a Catedral também estava inclinando. A gente estava muito, muito suscetível a tudo isso. E acho que todo mundo aprendeu bastante, não quer dizer que estejamos imunes a isso, mas eu acho que o legado para quem estava aqui e para quem veio trabalhar aqui também, a gente teve contato com muita gente de fora, no hospital de campanha, e toda a estrutura que veio para cá, pessoas que trabalhavam na recuperação da infraestrutura e tudo mais, todo mundo muito impactado, ninguém nunca tinha visto nada parecido com o que aconteceu aqui. Então, quem viveu aquilo... experiência única. Não é mais a mesma pessoa, nem tem direito de ser. Marcelo, no dia anterior, no dia 11, eu não quero estourar o tempo aqui, vou falar bem rápido, teve o caso da Rua São Roque. Isso. Que é perturbador também. Eu estive lá. É perturbador também. Em frente a uma creche municipal. Pois é. E eu, num ano da tragédia, eu trabalhava na revista Êxito do Rio, fui lá fazer uma matéria e eu comecei a entrevistar as pessoas e ali moravam cerca de 30 pessoas. E no momento que desabou à tarde, no dia 11, tinham só 2 pessoas ali dentro. Só, não entendo mal, 2 vidas. Comparativamente aos 30, claro, né? Então ali você pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Quer dizer, foi uma tragédia, teriam falecido 2 pessoas ali. Mas também é possível ver um milagre ali. Porque no momento em que caiu, as crianças tinham saído ali de dentro para jogar videogame na casa do vizinho. As crianças saíram e aquilo desabou. Se não cai naquela hora, ia cair à noite, naquela chuvarada, quase com certeza. E aí não seriam 2 pessoas, seriam quase 30, em torno de 30. Então, o texto que eu escrevi que viralizou era de um lado o pesadelo, de outro lado a esperança. É fácil achar esse texto na internet. Então, houve também milagres e situações que dão esperança. Foi muito intenso, foi muito forte. Muito, muito. E, por fim, Márcio, se você fosse iniciar essa matéria, né, essa pesquisa, essa investigação hoje, você faria algo diferente ou você considera que tudo que podia ter sido feito nas condições que você tinha à época foram feitos? O que você... Marcelo, eu não quero soar pretencioso, não, de forma alguma. Mas, assim, essa é a matéria pela qual eu queria ser lembrado. Sabe, quando eu falecesse, se alguém for me lembrar, eu gostaria que lembrasse por essa matéria. Porque eu pude ali aplicar tudo. Eu tive todo o respaldo para poder ir a campo e seguir a metodologia que eu estabeleci junto com o Henrique. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, sabe? Eu não tinha meios para ir além disso. Se eu tivesse meios para ficar 6 meses ali, indo caso a caso, seria maravilhoso. Mas não podia fazer a coluna do Máximo do jornal, eu tinha que estar todo dia fazendo a coluna. Então, com o que eu tinha em mãos, eu não pude responder todos os casos, embora a publicação da lista completa tenha chegado muito perto disso, mas eu pude acalmar o coração, que era uma coisa que me perturbava, a possibilidade dos dados ser maquiados, de ter um número de mortes muito maior, isso era uma coisa que me perturbava. Então, eu me senti muito satisfeito assim, com o resultado final. Eu fiz com todas as ressalvas, como eu falei, botava se a grafia estiver correta, então não consta na lista. Eu tinha que tomar esse tipo de cuidado, porque a grafia podia não estar certa dos nomes. Então, eu acho que o trabalho foi um trabalho realmente... Eu não conseguiria... A altura do desafio. Eu acho que mesmo hoje, 10 anos depois, eu não conseguiria fazer melhor do que eu fiz ali. Então, eu estou satisfeito com isso, eu durmo melhor há 10 anos por saber que não houve esse tipo de maquiagem, porque era uma coisa perturbadora, era uma coisa muito incômoda, uma dúvida incômoda, né? Então, eu acho que realmente eu não conseguiria pensar em nada para mudar a metodologia do que foi feito lá. Márcio, te agradecer demais pela sua presença aqui conosco, te parabenizar. Eu sempre referencio essa matéria quando esse assunto, que vai diminuindo com o tempo, né, mas volta e meia alguém comenta. Não, porque os números, não, olha só, tem uma matéria, foi publicada no Jornal Voz da Serra, liderada pelo jornalista Márcio Madeira, que desmistificou e trouxe luz, trouxe clareza a essa informação. Então, e aí geralmente eu pesquiso o link e mando para a pessoa. Então, parte das visualizações dessa matéria, de alguma forma, eu contribuo, porque eu também sou um defensor da verdade, do profissionalismo. Sim.
Acho que isso é fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Eu dou testemunho disso, Marcelo. Você não vai poder falar de você mesmo, mas eu dou testemunho disso. A gente fechou o ciclo, né? Te entrevistei muitas vezes, tivemos nossas divergências e tudo mais, mas eu dou testemunho disso, de tudo que você passou com relação à desinformação. Estou aqui por te conhecer, por atestar tudo que eu vi você passar esses anos todos, quanto você também se aprimora, quanto você estuda, o quanto você foi vítima de tudo isso e aguentou muita coisa quieto. Eu sei que você passou por muita coisa, então eu estou aqui por dar testemunho do quanto eu confio em você. Obrigado, Márcio. Agradecer mais uma vez a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanharam, que essa matéria ela possa alcançar mais e mais pessoas, para a gente poder ter sempre a verdade como centro das ações, em especial as ações de políticas públicas. Um grande abraço, até a próxima.